O regime iraniano fez uma crítica também a uma menção do primeiro-ministro alemão. Eu vou trazer aqui as informações com o Luca Bassani, que vai contar mais detalhes para a gente agora, porque as autoridades alemãs falaram sobre a necessidade de se minar, sim, os investimentos em energia nuclear no Irã. E a resposta veio, né, Luca Bassani? É isso mesmo, Evandro. O chanceler Friedrich Merz, aqui da Alemanha, no G7, ele disse que Israel faz o trabalho sujo por todos nós, dizendo que, de maneira alguma, o Ocidente, os países europeus podem admitir o Irã ter em suas mãos uma arma atômica, e isso foi muito mal recebido por Teherã, que inclusive convocou o embaixador alemão para fazer explicações depois dessa declaração do chefe de governo aqui da Alemanha. Nós vemos que, todavia, muitos analistas dentro da Europa acreditam que Merz foi o único que, de certa forma, externou o que muitos europeus pensam. Afinal, se a gente for comparar como que as lideranças europeias estavam se manifestando em relação à guerra na faixa de Gaza, ao impedimento israelense da chegada de ajuda humanitária aos palestinos, muitos deles chamando Israel de um estado de genocídio. O próprio presidente Emmanuel Macron, primeiro-ministro Keir Starmer, criticando abertamente Israel, o primeiro-ministro Pedro Sánchez da Espanha. Agora, nessa semana, ninguém mais fala nada, não há essa mesma retórica muito agressiva perante as ações de Israel, porque muitos estão aliviados, de fato, com a inviabilização do programa nuclear iraniano, que, como o Piperno trouxe, nós sabemos, tem produzido mísseis balísticos que têm capacidades muitas vezes acima de 2.000, 3.000 quilômetros, e poderia também atingir alguma cidade europeia. Então a gente vê que é de fato uma questão bastante complexa, que mostra questões históricas também que não foram resolvidas, mas que acabam demonstrando essa difícil tarefa de tentar desescalar um conflito que tem passado por um momento de muita tensão, principalmente com a possibilidade de entrada dos Estados Unidos durante os próximos dias, inclusive talvez durante as próximas horas, para inviabilizar de vez a usina nuclear em Fordow, que fica dentro de uma montanha, e nós sabemos que para ser destruída precisa de um armamento que só os americanos possuem no planeta nesse momento. Obrigado pelas informações, Luca Bassani. O Gustavo Segrel, o que a gente percebe é digamos assim, um aproveitamento da situação que começa com Israel para atingir um objetivo que acaba sendo de todo o Ocidente, que é diminuir ou exterminar os planos nucleares desenvolvidos ao longo dos anos no Irã. Mas aí também tem um risco. E vou tomar a frase desse conhecido que trabalha aqui com enriquecimento de urânio na Comissão Nacional de Energia Atômica da Argentina. Ele mencionou que não tem nenhuma prova concreta de que o enriquecimento de urânio do Irã estaria sendo possível para a construção de uma bomba atômica. Mas aí a pergunta que vem é: será que vale a pena o risco? Porque nós sabemos que todo aquele regime totalitário pode levar a uma questão de risco de vidas, de muitas vidas, em função das suas crenças. Concordo com o Henrique quando ele menciona que todos os dias grande parte dessa população tem como objetivo destruir Israel. Destruir não é ter um Estado palestino do lado. Não, é abolir Israel, exterminar com Israel. E esse é um risco muito grande que me parece não vale a pena ser corrido. Quando em algum momento, alguns anos atrás, teve essa negociação para que Irã abra a sua exploração ou enriquecimento de urânio para ter certeza de que era para fins pacíficos, e sempre tinha alguma dúvida nessa questão. E não devemos esquecer, e aí tem necessariamente que trazer aonde está jogando o Brasil dentro dessa posição, que até agora diplomaticamente está quieto, está obviamente medido nas suas declarações, mas não podemos esquecer que, se não lembro mal, em fevereiro de 2023, 2 navios da Força Marítima Iraniana estiveram no Rio de Janeiro. E isso é alguma coisa que ainda não fechou muito, sobretudo para essa nova administração americana e, obviamente, para Israel. O melhor sempre, e eu lembro de um filme que chama Jogos de Guerra, em que uma máquina entendia que estava jogando uma guerra e precisava ter as simulações possíveis. E ele conclui que a melhor forma de ganhar uma guerra é simplesmente
evitando ela. Tomara que a diplomacia mundial, sobretudo, esteja trabalhando sobre essa hipótese. Você acredita, Zé Maria Trindade, que essa alternativa mencionada agora no final da fala do Segré seria adotada agora com ânimos tão elevados? Pois é, isso aí é o conceito de a arte da guerra de Sun Tzu, né, que é talvez o grande primeiro tratado sobre guerra, e que hoje é um livro adotado como autoajuda, né, como sabedoria para executivos, enfim, para vários setores. E o principal é esse mesmo, de que o objetivo principal da guerra é a paz. Então, assim, a melhor maneira de ganhar uma guerra é não entrar na guerra. Ele coloca dificuldades, inclusive, para iniciar uma guerra. Ele fala que o soberano, né, quem vai decretar essa guerra, tem que pensar muito bem, porque quando começa é muito difícil acabar. A guerra, eu ouvi aqui, né, a gente transmitindo aqui algumas cenas de guerra, ouvindo aquele barulho da guerra. Eu já passei por treinamento sobre isso, só o treinamento já arrepia, para se ter uma ideia. É algo pavoroso. Uma guerra desumaniza as pessoas e leva as pessoas a olharem outros como se fossem inimigos mortais e que nem se conhecem, né? Aquela história de que a guerra é o local onde jovens matam outros jovens que não se conhecem, amando de pessoas que se conhecem e que não matam e que não morrem, né? Eles ficam atrás. Mas todo mundo sabe disso, mas a guerra é inevitável. A guerra sempre existiu na história da humanidade e vai existir. O que eu tenho me assustado, Cine, nas conversas aqui, é admitir que a partir de agora as guerras vão ficar mais comuns, porque estão ficando mais baratas, né? E diferentes, mais tecnológicas e tal. Veja aí, não tem aquela ideia do confronto, um manda um míssil de lá, outro manda outro míssil de cá, mas é preciso saber que se trata de uma guerra de pessoas, né? E é muito complicado, é muito complexo para evitar uma guerra. Os Estados Unidos têm uma cultura de guerra. Se visitando Washington, você vê cultura de guerra, né? Através enfim, várias cenas e museus e monumentos, tudo nos leva a mostrar que os Estados Unidos louvam a guerra. É um país que tem essa cultura. Nós não temos essa cultura. Mas, enfim, cada nação tem uma ideia da guerra, mas a guerra sempre é terrível. O Piperno, vários países da Europa criticaram ao longo dos anos esse projeto nuclear do Irã. Mas muitos não se mexeram porque também entendem que não teriam a estrutura necessária para isso. Sempre dependeram de outros países ou de reforços, principalmente vindos dos Estados Unidos, para tocar qualquer ideia militar. Como é que você avalia essa oportunidade que eles encontram nesse momento? Veja, a Europa ela não se mobilizou militarmente, mas ela apoiou e sempre adotou sanções econômicas contra o Irã. Isso já há muito tempo. E não vamos esquecer que em 2009 houve aquela tentativa lá de Brasil, Turquia, né, enfim, mediarem um acordo com o aval da França. O presidente Sarkozy participou daquilo. Depois, aquilo caiu por veto americano, enfim, todo mundo sabe a história. Recomendo um livro do ministro Celso Amorim sobre isso. Só que mais tarde foi feito um outro acordo. Já durante o governo Obama, o acordo, o famoso acordo 6+1, que reunia, então, os Estados Unidos, União Europeia, né, entre esses seis, a Rússia, a ONU e tal. Então, naquele momento, houve sim o aval da Europa à negociação fechada pelos Estados Unidos diretamente com o Irã. Então, havia sim um envolvimento europeu nisso. Só que tem uma coisa, as pessoas se enganam com o fato de que esse pode ser um conflito rápido, bastando para isso bombardear, por exemplo, Teherã. Não vai haver, por exemplo, enfrentamentos em guerra no chão. Tá? Não vai haver choque entre porque até onde se sabe, Israel também não tem a possibilidade desse tipo de guerra contra o Irã. Ele está longe. Não é como, por exemplo, o Líbano, que está vizinho, a Síria, a Palestina, enfim. Não vai haver deslocamento de tropas para isso. E o Irã sabe que ele, com 87 milhões de habitantes,
ele pode, enfim, é claro que na cabeça de um ditador essa variável ela é importante, mas ele sabe que pode perder lá centenas, milhares de vidas sem, por exemplo, se desmobilizar totalmente.